Ô, Baco, fica aqui, ó. Aí, ó. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Isso, fica aí. Olá, Hare Krishna, tudo bem com você? Vim falar de um tema hoje, que é um tema que muitas pessoas me perguntam, né? Como é que foi essa história de você servir a medicina da Ayahuasca? Por que hoje você serve a medicina da Ayahuasca, né? Você teve um chamado? E é engraçado, eu estava falando disso hoje de manhã e pensar sobre essas questões do chamado, né? Eu acho muito complicado a gente dizer que a gente teve um chamado. Eu tive um chamado da medicina para servir a Ayahuasca. Eu tenho visto isso acontecer em muitos lugares, com muitas pessoas com experiência, com pessoas sem experiência nenhuma. E eu realmente acho isso muito perigoso. Quando eu conheci a medicina da Ayahuasca, eu já tinha 20 anos de yoga, bruxaria, paganismo, xamanismo. E, na verdade, assim, eu não tive um chamado, né? Eu sentia, né, assim que eu tomei a medicina a primeira vez, eu tomei num Bandaime, foi muito interessante. O recado que eu tive da medicina era para que eu levasse a medicina para minha escola de Sagrado Feminino, que eu tinha lá em São Paulo. E aquilo me deixou bem confuso. Falei, mas como assim, né? Que rolê é esse, assim? A minha sorte é que eu tinha pessoas muito legais que estavam comigo, assim, e que puderam me orientar em em toda essa trajetória, né? A medicina acabou chegando na minha escola de Sagrado Feminino, e não foi pelas minhas mãos. A medicina realmente queria atuar ali, e ela atuou pelas mãos de outras pessoas. Eu não tinha nenhuma experiência para conseguir trabalhar com essa medicina de poder. Apesar de ter conhecimento em outras áreas, eu não tinha o conhecimento específico da medicina da floresta, né? Tanto que isso acabou acontecendo depois que eu me familiarizei com a medicina, que eu estudei a medicina e que muitas outras coisas acabaram acontecendo. Ó, o Hariel. E sabe que, assim, eu acho que foi no último ou no penúltimo ano. Não, foi no último ano da pandemia que eu recebi uma notícia de que uma das pessoas que consagravam a Ayahuasca comigo tinha 8 meses e tomou a medicina comigo, só comigo, né? Não tinha consagrado com outra pessoa, que ela sentiu o chamado e ela abriu o centro de Ayahuasca dela. Essa era uma pessoa incrível, generosa, ela era uma pessoa bondosa, né? Ela se importava principalmente com as mulheres, uma mulher muito inteligente, mas que não tinha nenhuma experiência com espiritualidade, que não sabia distinguir energia boa de energia ruim, que não sabia o que era um obsessor, que não sabia que precisava ter firmeza no local onde você vai fazer a medicina da Ayahuasca, que você precisa ter um centramento energético, enfim. Uma pessoa que não tinha nenhum tipo de experiência espiritual, com nenhuma linha. Ela não era uma pessoa ruim, muito pelo contrário, uma pessoa legal, gente boa, com ótimas intenções. Mas mesmo com ótimas intenções, quando a gente tem uma medicina poderosa como a medicina da Ayahuasca, a gente pode fazer muito estrago por aí. Com a gente mesmo, com a nossa família e com todas as pessoas que vão consagrar com a gente. Então, eu acho que isso é muito complicado. Se você ouviu alguém falando aí, eu senti o chamado e agora eu vou começar a servir a medicina da Ayahuasca, olha, cuidado, presta atenção, né? Qual é a experiência dessa pessoa? O que essa pessoa está fazendo? Se realmente você sentiu esse chamado, porque a gente não pode esquecer do ego, né, pessoal? Quando a gente consagra a medicina da Ayahuasca, o nosso ego continua ali, viu? E a gente precisa saber distinguir o que é ego, o que é mente,
o que é espiritual e transcendental. E isso a gente vai aprendendo com o tempo. Não é porque você consagrou a medicina da ayahuasca uma vez, 2, 3, que você vai ter esse tipo de experiência. Existem pessoas aí na caminhada há 20, 30, 40 anos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, prestar atenção com essas histórias, né? De, eu senti o chamado, a medicina tá me chamando para servir a ayahuasca. Escuta, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Quantas pessoas estão servindo a medicina da ayahuasca agora? Centenas de milhares de pessoas estão fazendo isso. Você não vai salvar o mundo. E essas pessoas geralmente, assim, têm essa síndrome, né? De Madre Teresa de Calcutá. De querer salvar todo mundo, de querer salvar os amigos, os vizinhos, os parentes. Mas a pessoa que precisa ser salva, antes de mais nada, é ela mesma. A medicina da ayahuasca falou uma vez assim pra mim. Sabe por que você serve a medicina da ayahuasca hoje? Depois de anos, né, gente, consagrando a medicina. Sabe por que hoje você serve a medicina da ayahuasca? Porque você é a pessoa que mais precisa. O servidor da medicina é aquele que mais precisa dela. Eu acho que isso faz muito sentido. A ayahuasca, ela é professora, ela vai ensinando pra gente as coisas que a gente precisa fazer. Quando a gente se conecta com essa força, com essa deidade da floresta, ela vai ensinando pra gente as coisas que a gente precisa fazer. Então, a gente tem que ter muito discernimento, tem que ter muito pé no chão e tem que aprender a fazer a conexão, né? Fazer o yoga, estar conectado com Deus, né? Essa é a premissa máxima. A ayahuasca, ela é um veículo de yoga, porque é através dela que você consegue fazer aí as conexões necessárias com a espiritualidade, com o grande espírito, com a deusa, com a grande mãe, seja lá com quem for. Não é à toa que o mestre Irineu teve toda uma visão com Nossa Senhora da Conceição, a Rainha da Floresta, passando para ele todos os ensinamentos, todo um inário, toda uma doutrina. Então a gente não pode imitar os mestres, a gente tem que aprender com os mestres. E se você sentiu mesmo que você teve esse chamado com a medicina da ayahuasca, então se prepara. Não sai abrindo seu espaço, servindo para as pessoas agora. Se ela te chamou agora para você servir essa medicina, então se prepara, faz uma escola. Vai estudar, vai conhecer quem são os padrinhos que estão aí há mais tempo nessa jornada, vai aprender com eles, tenha humildade para aprender com as pessoas. Eu vejo muito ego por aí, mas já ouvi gente falando assim, por que eu vou seguir um homem? Por que eu tenho que seguir uma doutrina que está sendo ditada por um homem? Você ainda está parada nesse rolê? E você ainda quer servir a medicina da ayahuasca? A gente já entendeu nesse rolê todo que nós não somos esse corpo. Nós estamos esse corpo, mas nós não somos esse corpo. Então, tanto faz se é um homem, se é uma mulher. Para que eu vou me apegar a essas coisas? A gente tem que honrar os que vieram antes da gente, eles sendo homens, mulheres. A gente está aqui só de passagem nesse corpinho, Então, eu acho que a gente precisa ter humildade para servir essa medicina. Porque no ego, a gente só vai fazer coisa errada. Tem que ter humildade para aprender, tem que ter humildade para apanhar da medicina, tomar muita peia.
tem que ter humildade para fazer as transformações que são necessárias. Quando a gente serve uma medicina da floresta, a gente está se aprimorando. A gente está tentando se tornar pessoas melhores. Melhores com os outros, melhores com os nossos irmãozinhos animais. Você ainda está comendo carne? Você ainda está bebendo aquela cervejinha? Ainda está viciado no cigarro, no açúcar branco? É uma construção. Que adianta você servir uma medicina da floresta se nem o lixo da sua casa você recicla? Se você não está se importando muito com a quantidade de plástico que você usa na sua casa, são coisas muito pequenas, mas que fazem muita diferença. É uma transformação. Você está pronta para essa transformação? Se você está pronta, começa agora. Começa agora. Começa a trabalhar o seu interior primeiro, com essa medicina sagrada. Aproveita essa força da natureza, essa força da floresta, para você conseguir ser uma pessoa melhor para os seus filhos, seus amigos, para você mesma, para a sociedade, antes de querer servir essa medicina. Então eu quis fazer esse vídeo hoje para a gente conversar um pouco sobre isso e desmistificar um pouco, né? Ah, não, eu senti um grande chamado da medicina, então agora eu tô aqui, vou servir a medicina assim, assim, assado. Meu, calma lá. Calma lá. Vamos dar uma olhada aí nesse ego, vamos dar uma olhada nessa situação e de que maneira eu posso ser uma servidora de medicina da floresta com mais consciência. A gente precisa ter mais consciência. Não a gente não pode banalizar as medicinas como se elas fossem qualquer coisa. Não, elas não são. Elas são um veículo de conexão deixado pelos deuses aqui nesse lugar. É engraçado que os Vaishnavas dizem, porque lá eles tem uma certa classificação, né? Tem os Brahmanas, tem os Vaixas, né? E aqui no Brasil, a gente não tem designação nenhuma. A gente está abaixo dos que estão mais abaixo dos abaixos, né? E eu sinto, assim, que graças a Deus a gente tem uma medicina que pode ajudar a gente a tomar consciência mesmo. Eu tenho um professor de yoga muito querido aqui em Bertioga, e ele sabe que eu sirvo a medicina da ayahuasca, né? E ele fala assim pra mim, não, eu acho que a ayahuasca é um atalho, pô. Porque eu posso chegar nessa força e nessa energia com DMT em meditação. Eu acho incrível, assim, é real. Mas a nossa constituição física, a nossa cultura não é propícia para que a gente seja yogis renunciados, comendo só comidas naturais, sem açúcar branco, sem animais mortos, ouvindo só mantras. A gente consegue isso quando a gente está num ashram, onde a gente consegue ter uma facilidade mesmo para que essas coisas aconteçam e para que a gente se purifique. Agora, quando a gente mora numa cidade grande ou até numa cidade pequena, fica muito difícil você estar em concentração com você mesmo quando o seu vizinho está ouvindo a MC Pipoquinha. Não é? Então, eu vejo que a medicina da ayahuasca, ela é um presente. Ela é um presente de Deus pra gente. Ela é um presente da grande mãe pra gente. É um presente da rainha da floresta pra gente, para que a gente possa tomar esse atalho e conseguir mesmo melhorar como pessoa, sermos pessoas melhores pra gente e pra essa sociedade que tá precisando de pessoas melhores. Então, se você sentiu que você recebeu esse chamado, né, da rainha da floresta, se prepare para isso. Não tenha pressa. Conheça mais essa medicina, consagra em um lugar, em outro, em outro, em outro, em outro. Vai conhecer as grandes religiões do Brasil que estão relacionadas com as medicinas.
a união do vegetal, a barquinha, o santo daime. Você já consagrou nesses lugares? São lugares que estão muito firmes dessa medicina, que já conhecem bem essa medicina. Existem estudos universitários sobre essa medicina e também sobre essas religiões. E eu tenho certeza aí que tem muita coisa que você nem conhece, que está envolvido com essa medicina da ayahuasca. Então, antes de mais nada, tenha na sua mente assim: eu não sei nada. Mesmo que você seja um guru, mesmo que você seja foda em alguma coisa na sua vida, tenha isso na sua cabeça: eu não sei nada. E com humildade e respeito a todas as religiões, a todas as crenças, comece a investigar essa medicina da floresta. Comece a conhecer realmente a medicina da floresta. Leia, estude, consagre muito. E aí depois você vai ver se isso foi seu ego ou se realmente a medicina da floresta está precisando de mais alguém para servir essa medicina para as pessoas. Olha, só aqui na cidade onde eu moro, em Bertioga, que é uma cidade de pouco menos de 100 mil habitantes, aqui eu conheço umas 10 pessoas, 10 lugares que servem a medicina da ayahuasca. Então a gente já tem bastante gente, né? Não vai ser a sua afobação e pressa que vai salvar o mundo, muito pelo contrário. Então eu peço para você aí que sentiu esse chamado, respira. Respira. Se você passa de 4 a 6 anos, de 4 a 8 anos em alguns cursos, né? Para você se especializar em alguma coisa, dê esse tempo para você conhecer de energias, de chakras, de firmeza espiritual. Vai estudar religiões, entenda o poder do mantra, do rezo. Ih, tem coisa para aprender, ó. Tá afim mesmo? Sentiu o chamado? Então corre atrás. Não fica deslumbrado e abre um espaço esotérico, um espaço de cura com a medicina da ayahuasca, se você não sabe nem o significado de uma estrela de 5 pontas. E eu estou dizendo isso com amorosidade, para que a gente não caia nas loucuras da nossa própria mente. Porque a nossa mente mente. E a nossa mente não é nossa amiga. Se você está achando que a sua mente é sua amiga, você está com um problema grande. Tá? Isso tudo, gente, a gente vai entendendo e vai aprendendo com o passar dos anos e com muito estudo. E eu desejo para você, do fundo do meu coração, que essa seja a maior descoberta da sua vida. Que esse chamado da medicina da floresta possa fazer com que você realmente conheça o que você precisa conhecer, que é você mesma. Você mesmo, entendendo do seu coração. Tá bom? Então é isso. Se você tem alguma dúvida, quiser perguntar qualquer coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. Ajuda a tia, dá um like e compartilha para as pessoas, sabe? Se você ouviu aí alguém falando, não, eu tô sentindo aqui um chamado, manda a tia Chandra para essa pessoa, para ela ouvir um pouquinho, para a gente conversar, tá bom? A gente vai se falando. Hare Krishna.